Querido irmão, querida irmã, neste quinto domingo do tempo comum, nós temos o grande tema do encontro com Deus e a transformação que esse encontro provoca na vida de cada pessoa, trazendo uma novidade absolutamente impactante, uma nova forma de ser, de agir, de enxergar o mundo e a vida, preenchida com uma força nova, com uma graça nova. A primeira leitura nos traz o profeta Isaías, no momento fundante da sua vida como profeta. Ele tem uma visão. Ele vê Deus num trono altíssimo e com um manto que se estendia por uma grande extensão. Vê também os serafins ao redor de Deus, que estavam cantando, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta da sua glória. Depois ele conta que as portas do templo tremeram, o templo se encheu de fumaça. Isaías se vê pequeno, se vê tão distante daquela realidade sobrenatural de Deus e por isso se julga perdido naquela ocasião. Mas acontece então que um dos anjos voa até ele, é uma visão naturalmente, pega uma brasa retirada do altar, toca os lábios de Isaías. Nesse momento vem a voz de Deus que diz: quem enviarei? Quem irá em nosso nome? Isaías então responde: aqui estou, envia-me. Veja que características interessantes dessa narrativa. Primeiro, apresenta uma visão que pode ser muito nossa, que é muito típica da humanidade, de Deus como inacessível. De Deus como aquele que está num lugar onde eu não posso chegar. Como se Deus vivesse muito distante da realidade humana. E os serafins, que eram aqueles anjos que tinham fogo, que ardiam, porque eram os mais próximos de Deus e o fogo de Deus queimava neles. Diante da grandeza de Deus e da pequenez do ser humano, o ser humano se vê perdido, se vê sem chance de relacionar-se com aquele Deus imenso. Mas a segunda parte mostra que a verdade não é bem essa, porque a forma como Deus nos enxerga é outra. Embora de fato ele seja o imenso, o onipotente, o todo-poderoso, é um Deus que vem ao encontro. É um Deus que estabelece com cada pessoa uma relação de proximidade. E eu quero que você guarde para este ano essa palavra: proximidade. Tanto de Deus em relação a você, em relação a nós, Deus está próximo de nós, Deus se aproxima de nós, Deus vem ao nosso encontro e apaga essa distância entre nós e Ele. E também a proximidade entre nós, seres humanos, que Deus nos chama a viver, enxergando-nos como irmãos, estabelecendo relações uns com os outros, conhecendo mais as pessoas, olhando no olho, nos dedicando a cada próximo. Nosso Deus é um Deus da proximidade e nos chama também à proximidade. E o desfecho dessa cena é extraordinário. O fogo retirado do altar que toca os lábios daquele jovem e faz dele profeta. É uma imagem de que a ação de Deus, a palavra de Deus, purifica a pessoa que a recebe. Somos mais puros quando deixamos que a palavra de Deus toque em nós. Primeiro, então, Isaías sente o estupor, fica surpreso, fica impactado, boquiaberto diante da grandeza de Deus. No segundo momento, esse Deus imenso vem ao seu encontro, o toca, o purifica. E o terceiro e decisivo momento é, diante do encontro com Deus, diante daquele fogo da palavra de Deus que toca,
nasce a missão. Isaías se põe diante de Deus e diz: eu estou aqui, pode me enviar, eu vou em teu nome. Vou assumir esta novidade como a missão da minha vida. Esses passos também são nossos. O estupor diante de Deus, a experiência da proximidade de Deus e a disponibilidade a Deus para tocar a missão para frente. E a missão é o anúncio, a oferta livre, gratuita, generosa e serena do amor de Deus a quem ainda não o conhece. O Evangelho de hoje traz uma das minhas cenas preferidas da vida de Jesus. É uma das pescas milagrosas. O Evangelho relata pelo menos 3 ocasiões de pescas milagrosas. A de hoje, no início do Evangelho de Lucas, é o capítulo 5, nos traz a seguinte narrativa. Jesus estava ali na praia e encontra os pescadores que lavavam as redes. A pescaria tinha dado errado. Uma noite inteira, com toda a técnica, com toda a experiência, mas os resultados não vieram. De outro lado, havia uma grande multidão que se espremia confusamente, mas também empolgadamente, porque queriam ouvir a palavra de Jesus, queriam saber o que Jesus ia dizer. Jesus então sobe em uma das barcas que ali estavam, a barca de Pedro. Se afasta da margem, se senta e começa a ensinar o povo. É uma imagem bonita, a imagem de Jesus Mestre, a imagem de Jesus que estabelece o seu milagre mais importante. Muito longe de serem as curas milagrosas, aqueles grandes feitos que as pessoas gostavam de ver, o grande milagre de Jesus é o conteúdo da sua mensagem, que transforma a vida, a mentalidade de cada pessoa e de dentro para fora transforma a humanidade. O grande milagre de Jesus é a sua palavra, o seu ensinamento. E ele, como mestre, se senta na barca de Pedro e da barca de Pedro ensina. Em seguida, ocorre que Jesus chama Pedro e faz um convite. Avança para águas mais profundas e lança as redes. Imagine a perspectiva de Pedro, não era boa. Jesus era carpinteiro. Jesus entendia de prego, de serrote, de madeira, de martelo. Pedro era o pescador. Um pescador experiente, dono de uma pequena cooperativa de pesca, um homem com a pele marcada do sol, com muita técnica. E agora escuta de Jesus que era para pescar num horário inadequado, numa região inadequada. Pedro naturalmente se vê relutante diante dessa proposta e apresenta a Jesus o seu pensamento. Mestre, trabalhamos a noite toda. Nada pescamos. O que Pedro está dizendo? Jesus, nós fizemos a nossa parte. Cumprimos a nossa obrigação. Usamos toda a nossa técnica, a nossa experiência, nossos anos de estudo. O resultado não veio. Quase como dizendo, Jesus, é assim mesmo. Só que ele passa desse momento, dá um passo adiante e diz, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Querido irmão, querida irmã, essas duas expressões são hoje para nós. Jesus está dizendo a mim e a você, avança. Neste ano, que é ano jubilar, é ano da esperança, um ano que estamos ainda começando, com tantas possibilidades, Jesus nos diz, avança, vai mais para frente, busca o desconhecido, se aperfeiçoe, encontre novos horizontes, faça mais do que fez até hoje. Jesus nos convida a ir a águas mais profundas. Jesus nos convida a descobrir novas estradas de amor, de fé, de generosidade, de relacionamento com as pessoas. Jesus nos pede para ter novos sonhos e realizá-los, ir mais longe do que fomos até hoje. E se nós nos sentimos desanimados,
ou sentimos que não haveria muito mais o que fazer diferente do que nós fizemos, a resposta está na fala de Pedro. Mas em atenção à palavra de Jesus eu vou. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não me sinta motivado, mesmo que eu não veja sentido, a palavra de Jesus me move, a palavra de Jesus me impulsiona, a palavra de Jesus me convida a dar passos novos. E qual é o resultado? Lançam as redes e vem uma abundância de peixes. Eram tantos e tantos que as redes se rompiam, a barca não aguentou, foi preciso chamar outra barca, as duas barcas quase afundaram. É uma imagem da generosidade de Deus. Outro dia falávamos das bodas de Caná. O que acontece ali? Diante da falta de vinho, Jesus produz o vinho. Quanto? Você lembra? 6 talhas de água com 100 litros cada uma. 600 litros de vinho. São quase 1000 garrafas de vinho para um casamento. É um exagero. Agora também essa pesca trouxe um resultado exagerado, porque é exagerado o amor de Deus por nós. Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. Deus é a abundância da graça, de favores, de amor para nós. E a vivência da sua palavra produz essa abundância na nossa vida. Finalmente, Pedro, diante do poder de Jesus, se vê pecador, se vê indigno da graça e da bondade de Jesus. E por isso, jogando-se aos pés de Jesus, ele diz a Jesus: afasta-te de mim, porque sou pecador. A consciência do pecado produz um distanciamento de Deus. A sensação de indignidade diante de Deus nos leva a pedir que Deus se afaste de nós. Mas o que é que comecei dizendo? Deus é um Deus da proximidade. E Jesus é o Deus encarnado na história, é a própria proximidade que entra na história humana. Em vez de se afastar de Pedro porque ele era pecador, Jesus aproxima. Jesus o levanta da prostração e diz a ele: não tenhas medo. Enquanto o nosso pecado nos afasta de Deus, Deus continua a se aproximar de nós e a nos encher de coragem para seguir em frente. E Jesus, então, dá uma nova missão a Pedro. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Ou seja, ele é chamado a fazer da sua vida o que Jesus fez com ele. Ele, teimoso, indigno, pecador, foi resgatado por Jesus e recebeu a missão de construir o reino dos céus já aqui nesta terra. Agora essa passa a ser a sua missão em relação a cada próximo, resgatar também cada próximo em nome do amor imenso de Jesus por cada pessoa. O Evangelho se conclui dizendo: levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. A busca da vida estava concluída. Todas as respostas estavam agora encontradas. O encontro com Jesus produz um impacto tal que todo o resto fica pequeno. Deixam tudo e seguem Jesus, porque sabem que tudo aquilo que deixaram encontrarão multiplicado por 100 na pessoa de Jesus. Essa é a nossa vida. Jesus nos dá o cêntuplo. No pouco que a gente dá, por amor a Deus, por amor ao irmão, Deus multiplica por 100, numa abundância extraordinária de bens, de graças, de bênçãos. Nós somos convidados, então, querido irmão, querida irmã, neste domingo e na nossa vida, a ouvir a palavra de Jesus, que nos vem a partir da barca de Pedro, é a igreja. E essa palavra nos leva a avançar, a buscar caminhos e realidades novas, e produz um resultado muito mais abundante do que todos os nossos planos, técnicas e experiências poderiam produzir. Diante disso, o Senhor nos chama a ir ao encontro das pessoas, levando essa mesma realidade. Em Deus está a abundância da felicidade, em Deus está a plenitude da nossa existência. Bom domingo e boa semana.